Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno von Millen, urologista e andrologista. Hoje eu vou conversar um pouco com você sobre doença de Peyronie. Então vamos lá, eu tenho um caso cirúrgico que eu vou operar amanhã, que é um paciente de 68 anos que desenvolveu, com início há 2 anos, um quadro de curvatura bastante acentuada. Então o pênis desse paciente ele tem uma curvatura dorsal, então para cima, e uma curvatura um pouco lateralizada. Essa curvatura tem 90 graus. Quando eu converso com esses pacientes, principalmente numa idade já um pouquinho mais avançada, como esse paciente 68, a primeira pergunta que vem é: como está a sua ereção? Nós sabemos que técnicas que corrigem curvaturas bastante acentuadas, como essa que eu acabei de relatar, elas exigem o uso de enxerto. Quando nós utilizamos o enxerto, nós abrimos, nós violamos o corpo cavernoso e com isso faz com que a ereção ela possa ter um prejuízo. Então, via de regra, nos pacientes que já têm uma disfunção erétil, a gente tende a avaliar bem, conversar e ponderar sobre o implante de prótese peniana em conjunto com a realização da correção da doença de Peyronie. Neste caso, então, como o paciente já tinha uma disfunção erétil, ele já era dependente do uso de inibidores da 5-fosfodiesterase, então tadalafila, para ter uma ereção, e mesmo com essa medicação ele não tinha uma ereção plena, foi optado por realizarmos o implante da prótese peniana junto, no mesmo tempo que eu faço a correção da doença de Peyronie. A correção, então, quando a gente abre e quando nós acessamos a placa, ela nos permite fazer com que nós recuperemos o comprimento que o pênis tinha antes, porque essa doença, sabidamente, causa um encurtamento do tamanho da haste peniana. Dessa forma, então, a cirurgia ela vai ser composta de 2 etapas. A primeira, que é o tratamento da placa, então nós vamos fazer incisões nessa placa, soltá-la e fazer com que o pênis volte ao tamanho muito próximo do que ele tinha antes do início da doença. Depois de realizada essa etapa, nós vamos fazer o implante da prótese peniana. Nesses casos, ela pode ser tanto a maleável quanto a inflável. Vai depender muito da escolha do paciente, do perfil do paciente, aquilo que o paciente espera e deseja. Neste caso de amanhã, então, nós vamos realizar o implante de uma prótese maleável. Nessa cirurgia, então, nós esperamos um pós-operatório de cerca de 35 a 40 dias antes do paciente retornar à atividade sexual normal. Os primeiros 7 dias são bastante importantes, o paciente deve ter um repouso, deve fazer aplicação de gelo, deve ter bastante cuidados com o curativo e fazer o uso das medicações que nós vamos prescrever para ele. Após o 7º dia, o paciente já começa a ter um pós-operatório bom, esse paciente já começa a ter menos dor, já começa a voltar para suas atividades rotineiras e caminhando então rumo aos 35, 40 dias, quando nós vamos liberá-lo para retornar à atividade sexual. Então a doença de Peyronie ela é uma condição bastante desafiadora. O paciente ele chega normalmente fragilizado pela doença por causa das impossibilidades que elas geram para ele. E nós temos uma série de medidas, de tratamentos que podem ser empregados. É muito importante essa conversa, é muito importante determinar qual é a cirurgia certa para cada caso. Eu sou o Dr. Bruno von Millen e se você se interessa por doença de Peyronie ou pela área de andrologia em geral, me siga no canal para mais vídeos como esse.